propósito de nós como cristãos pode ser sermos parecidos com Jesus, sermos a imagem do Filho, como é descrito em Romanos 8. Nós podemos perceber outros propósitos em nossas vidas como cristãos, como é descrito aqui em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo falando acerca de si mesmo e nós aprendendo lições com o apóstolo Paulo, podemos entender que como ele nós somos servos, como ele nós somos enviados, como ele nós somos enviados a promover, a ter uma confiança em Jesus que podemos ver isso em outras pessoas e demonstrar isso na vida de outras pessoas, levar outras pessoas a confiar em Jesus Cristo. Também nós podemos levar outras pessoas ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, a ver o conhecimento daquelas pessoas crescerem. E mais uma vez, não apenas conhecimento de saber informações, mas um conhecimento que leva à vida, não um conhecimento que simplesmente nos gera um amontoado de dados, um amontoado de informações. Além disso, finalizando o versículo 1 do capítulo 1, nós temos outra expressão muito importante que nós vamos meditar nesse devocional. Leiamos o versículo 1 novamente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Piedade. Essa é a palavra aqui. A piedade é descrita em outras partes das Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Paulo também diz para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade aqui não é sinônimo de misericórdia. Muitas vezes nós pensamos em piedade como isso, né? Quando nós dizemos tem piedade de mim, tenha piedade, nós pensamos muitas vezes nesse contexto de nós termos misericórdia ou de alguém ter misericórdia de nós, ou pena. Mas aqui piedade é sinônimo de vida com Deus, de relacionamento com Deus. A palavra segundo a piedade aqui pode demonstrar de fato que é a maneira como se alcança isso, a maneira como se promove a fé, a maneira como se promove o pleno conhecimento, mas também pode ser um outro propósito, propósito para ter um relacionamento com Deus. Independentemente de qual seja dessas duas, vamos pensar acerca das duas e crescemos com essas duas ideias. Segundo a piedade. Nós podemos influenciar outras pessoas a amarem mais a Jesus, a terem mais fé nele, a terem mais conhecimento acerca de Deus, segundo a piedade, segundo o relacionamento que nós temos com o Senhor, segundo o que nós nos relacionamos com Deus. E aqui nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é de fato importante, é essencial. Nós não podemos tentar influenciar outras pessoas sendo que o nosso relacionamento com Deus está quebrado, sendo que nós estamos intrigados de Deus, estamos em inimizade com Deus. Nós não podemos levar nossas vidas de maneira leviana e achar que podemos influenciar outras pessoas, levar outras pessoas a crescerem ou acusar outras pessoas nessa situação. Lembre-se do que Jesus diz. Para nós, de fato, sararmos as feridas do outro, para nós, de fato, disciplinarmos os outros, precisamos primeiro fazer isso conosco. Tirar a trave do nosso olho para que possamos, de fato, levar os outros para mais próximos de Deus. O propósito da nossa vida é aproximar as pessoas de Deus e sermos mais próximos dele. Além disso, nós podemos pensar como outro propósito: desenvolver a fé nos irmãos, desenvolver o pleno conhecimento nos irmãos, para que eles tenham mais comunhão com Deus. Nós não podemos achar que a fé é um elemento impessoal, é um elemento simplesmente frio, como se fosse uma fé vazia, que nós esperamos coisas que de fato não vão acontecer ou que não existem. Não é uma fé que é voltada ao nada. Não é uma fé que é voltada a simplesmente nós repetirmos coisas e acharmos que assim nós estaremos mais próximos do Senhor. É uma fé para um relacionamento com Deus. A fé verdadeira nos aproxima de Deus, porque Ele é o autor da nossa fé, como é descrito em Hebreus 12. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se nós quisermos ter
mais fé, precisamos lembrar que não é uma fé neutra, vazia, fria, mas é uma fé que de fato nos aproxima, é uma fé pessoal, porque nós estamos tendo fé em um Deus trino, que se relaciona com os seus, um Deus que age em nossas vidas e que nós podemos ouvir a voz de Deus na palavra e que nós podemos conversar com Deus através da oração. Além disso, o pleno conhecimento da mesma maneira. Nós não podemos achar que simplesmente ter a Bíblia ali e saber tudo da Bíblia de capa a capa, sem de fato se relacionar com Deus, vai trazer algum privilégio para nós. Não vai. Privilégio espiritual, não. Privilégio em relacionamento com Deus, não. E é isso que nós devemos buscar ter em nossas vidas. Relacionamento com o Senhor, cada vez mais próximo, cada vez mais unidos a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras e aprendemos dela, e vemos os textos, e lemos a Bíblia e entendemos a Bíblia, não é para que nós entendamos, para que tiremos nossas dúvidas simplesmente, para que nós tenhamos mais conhecimento, mas é para que isso se torne vida em nossos corações, em nossas atitudes. A palavra de Deus deve ser vida, porque de fato ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós precisamos entender que a vida do cristão é uma vida que envolve se relacionar com Cristo. Quando nós somos chamados de cristãos, nós estamos dizendo que nós somos dele. E não é como se nós fôssemos de uma empresa, que é algo impessoal, mas é de uma pessoa, Deus. Pleno conhecimento e fé para nos relacionarmos com o Senhor. E aqui eu te pergunto, como está seu relacionamento com Deus? Você tem crescido em relação ao Senhor? Tem tido comunhão com Ele? Há mais uma oportunidade de você se voltar para o Senhor, de você ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus, de você conversar com o Senhor, orando, de você servir a Deus em ações de graça, agradecendo pelo que Deus faz em tua vida. Lembre-se, você tem essa oportunidade. Não deixe para outra ocasião, não deixe para outro dia. Volte-se para Deus. Lembre-se do que Ele já fez em sua vida, do que Ele faz em sua vida e do que Ele vai fazer em sua vida. Da libertação dos pecados que Ele já te deu, do relacionamento que você já tem com Ele agora, que você pode ter cada vez mais esse relacionamento com Ele. Busque ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.